pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semana de atividades, tá certo? Hoje nossa aula vai falar sobre o seguinte conteúdo: círculo e circunferência e suas propriedades. Então, após assistir essa videoaula, vocês terão um embasamento que dará condições necessárias para vocês para estar a atividade proposta que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp ou no Google Sala de Aula, ok? Então, se liga aí e fique atentos à nossa aula. Oi pessoal, estamos de volta aí. A nossa aula de hoje, círculos e circunferência. Hoje com uma novidade, eu vou estar explicando a aula de hoje interagindo com vocês, tá certo? Então acompanha aí na tela aí abaixo, ó. Círculos e circunferências. Muitos consideram a roda uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade. Outros não a consideram invenção, mas sim uma descoberta. Na matemática, a roda é representada por um círculo e a respectiva circunferência também. Veja aí a diferença entre circunferência e círculo. Muitos alunos têm uma dificuldade de identificar o que é uma circunferência e o que é um círculo. A circunferência é uma linha curva fechada com todos os pontos à mesma distância de um ponto interior chamado centro. E o círculo é um espaço limitado por essa circunferência. Então, digamos que a circunferência é uma linha fechada, que vocês estão vendo aí na tela, abaixo, onde todos os pontos têm a mesma distância de um ponto interior chamado centro. A distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência tem a mesma medida. E o círculo é o espaço que ocupa essa circunferência, essa parte toda que está pintada aí, ó. Veja alguns exemplos. Circunferência é uma linha. Argola, roda de bicicleta. Todos esses exemplos aqui são exemplos de circunferência. E exemplo de círculo. Círculo é uma superfície. Por exemplo, moeda, mesa redonda e diversos outros objetos que nós temos em casa, né? Ou na rua, ou na escola. A gente identifica como um círculo. A circunferência tem alguns elementos importantes a saber. Diâmetro. Diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Ele está representado aí na tela com a cor azul. O diâmetro é um segmento de reta que une os dois pontos da circunferência passando pelo centro. O raio é um segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Está representado aí na figura com a cor vermelha. E o diâmetro ele divide a circunferência em duas semicircunferências. Então a metade dessa circunferência a gente chama de semicircunferência. Diâmetro. Diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é qualquer corda que passe pelo centro dessa figura. O raio. O raio é a metade de um diâmetro de uma circunferência. O raio de uma circunferência ou círculo é definido com a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Resumindo, o diâmetro é a linha que, passando pelo centro, divide a circunferência em duas partes iguais. O raio é a metade do diâmetro e une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Veja aí nessa figura. Todo segmento que liga um ponto da circunferência ao centro é chamado de raio da circunferência. Veja aí. Vou tentar fazer aqui. Quando eu ligo do centro da circunferência dessa circunferência, eu posso dizer que isso aqui é o raio da circunferência. Um ponto que liga o centro a qualquer ponto dessa circunferência é um raio da circunferência. Tá certo? E um diâmetro, eu posso dizer, um ponto que se eu pegar o ponto A e o ponto D, fazer uma ligação do ponto A até o ponto D, veja aí, aqui eu tenho o diâmetro da circunferência. É duas vezes o raio. Enquanto que o raio é a metade, saindo do centro até qualquer ponto dessa circunferência, isso aqui é um raio. O diâmetro, ele corta essa circunferência de um ponto ao outro, passando pelo centro. Então aqui eu tenho o diâmetro da circunferência. Tá certo? Então, continuando aí, Todos os raios têm a mesma medida de comprimento.
Todo diâmetro mede o dobro do raio. Círculo é a região plana limitada por uma circunferência. Todo segmento que liga dois pontos da circunferência passa pelo centro, é chamado de diâmetro da circunferência. O centro não faz parte da circunferência. Uma circunferência é formada por todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto do mesmo plano, que é o centro, é sempre a mesma, tá certo? Então, como é que a gente faz para fazer uma divisão da circunferência em partes iguais? Construção de polígonos regulares, por exemplo. Vamos construir um pentágono regular. Vamos pegar 5 pontos. Veja aí. Pegando aí 5 pontos. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí eu tenho um pentágono. Se eu tenho 5 lados, a diferença toda tem um ângulo de 360 graus. Então, para saber quantos ângulos eu vou ter esse pentágono regular, basta eu dividir 360 por 5, ou seja, se eu tenho uma figura geométrica que tem 5 lados, tem 5 ângulos também. Dividindo 360 graus, que é o ângulo da circunferência completa, por 5, que cada lado, são 5 lados, são 5 ângulos. 360 dividido por 5 dá 72 graus. Então, para saber o ângulo formado para essa figura regular, de um pentágono regular inscrito, né, numa circunferência, basta dividir 360 por 5, porque o pentágono tem 5 lados, e eu achei o valor de 72 graus. Então, muitos alunos também têm dúvida de saber quando é que uma circunferência é inscrita e quando é que uma circunferência é circunscrita a um polígono. Uma circunferência vai ser inscrita quando ela estiver dentro de uma figura geométrica. No caso aí, a circunferência está dentro de um quadrado. Então, quando a circunferência está dentro de um quadrado, no interior de um quadrado, eu digo que a circunferência está inscrita no quadrado. Quando a circunferência ela fica do lado de fora, a figura geométrica é colocada dentro da circunferência, nós vamos dizer que a circunferência está circunscrita, no caso aí no exemplo da tela, ao hexágono. Então, por exemplo, quando o círculo fica dentro da figura geométrica, ela está inscrita, a circunferência está inscrita, e quando o círculo fica fora e a figura geométrica fica dentro do círculo, eu vou dizer que a circunferência está circunscrita. E um detalhe importante, né? Em muitos exercícios aparece, calcule o perímetro e o raio da circunferência. Toda vez que pedir para calcular o perímetro da circunferência, eu vou usar a forma do comprimento de uma circunferência. Qual é a forma do comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é C, que representa comprimento, é igual a 2πr. O π é uma letra grega, que é aproximadamente 3,14, e o r é o raio. Então, para calcular o perímetro de circunferência, basta calcular o comprimento dessa circunferência. C é igual a 2πr. E para calcular a área é dada por essa fórmula. S, que é de superfície, igual a πr ao quadrado. Por quê? Se eu desmembrar um círculo, vocês vão ver que ela vai ser representada por esse retângulo. E qual é a área do retângulo? Base vezes altura. A base é o comprimento da circunferência, 2πr, e a altura é o raio, né? A medida de um centro até qualquer ponto dessa circunferência. Base vezes altura, 2πr vezes r, vai dar 2πr vezes r, dá 2πr ao quadrado, dividido por 2. Cancelando 2 com 2, a área de uma circunferência é calculada por essa forma. S, superfície ou área, é igual a πr ao quadrado. Tá certo? Então a gente finaliza nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Foi uma aula rápida, simples, com informações simples. E eu espero que essas informações ajudem na hora de resolver a atividade que eu vou propor para vocês. E qualquer dúvida que surgir a mais em relação à atividade, ao exercício, vocês podem estar procurando mais coisas na internet e pesquisando para poder resolver a atividade que vai ser proposta da aula de hoje, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.